Bom dia! Nesta manhã eu quero ler com vocês o texto que está em Lucas capítulo 6, versículos 43 a 49. Acompanhe aí. Não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Eu quero começar falando não só desse texto todo, mas de um versículo específico em que o Senhor diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Essa é uma pergunta assim, muito importante, porque precisamos ter essas respostas ao Senhor. Quando Ele nos diz, por que nos chama Senhor, Senhor, Ele está dizendo, é como se Ele nos levasse a pensar acerca de nós mesmos. Se eu sou o teu Senhor, por que você não me obedece? Se eu sou o seu Senhor, por que a minha voz não é ouvida? E isso é importante, porque todos aqueles que ouvem as minhas palavras, presta atenção nisso, e as pratica. O ouvir é o que nos leva a praticar aquilo que nós estamos ouvindo. E se nós começamos a praticar o que Ele está nos mostrando, aí sim nós estamos dizendo a quem nós somos semelhantes. E aqui é a grande pegada do Senhor para mim e para você. Se o Senhor tem um lugar na nossa vida, quem é este Senhor? Como eu vou saber quem é o meu Senhor? Quando Israel saiu do Egito, a primeira preocupação de Deus foi deixar essa identidade bem fortalecida no coração deles. O que Ele queria que eles soubessem? Vocês estão indo para muitas terras diferentes, estão saindo para geografias que vocês não conhecem, culturas diferentes, linguagem diferente, deuses diferentes, e é muito importante que vocês saibam quem é o seu verdadeiro Deus. Por quê? Para que vocês não me deixem para buscar outros deuses, porque cada um vai buscar o seu Deus. E mesmo lá, precisa ficar claro quem é o Deus de vocês. Isso aí deixou muito claro. Quando eles chegaram ali no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20, verso 1, ele fala da sua identidade. O que Deus disse? Eu sou o Senhor teu Deus. Ponto. Antes dele dar os mandamentos, antes dele falar tudo aquilo para Moisés e para o povo, ele deixou claro quem ele era na vida deles. Eles tinham que ter certeza, eu cheguei até aqui, porque foi o meu Deus quem me tirou. Foi o meu Deus quem lutou para nos tirar do Egito, foi Ele que nos conduziu até aqui, quem vai nos levar até a terra que Ele tem preparado para nós. Então essa identidade é extremamente importante, tanto para mim, como foi para os judeus, quanto para você que me assiste. Quem é o seu Deus? O seu Deus ele precisa ser bem enfatizado na sua vida, porque hoje nós também convivemos em muitos lugares diferentes. Na escola, na faculdade, no trabalho, na comunidade onde nós estamos inseridos, na rua. E nesses lugares, todos eles têm seu culto, têm seu Deus, têm seu estilo de vida. E nós precisamos ter a nossa identidade fortalecida para não estarmos maculando a nossa identidade com Deus. Se somos filhos de Deus, precisamos ter o caráter dele. Precisamos ter o comportamento adequado com a linguagem dele e da sua palavra. Essa linguagem ela não pode estar fragilizada. Então veja, se eu sei quem era o meu Senhor, se isso está muito claro, está muito definido, o Senhor deu-nos uma palavra. A Bíblia diz aqui no capítulo 17 de João, versículo 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Por que Deus deixou essa palavra esclarecida ali no Evangelho de João? Porque assim como hostilizaram Jesus,
Nós precisamos saber que há lugares onde nós iremos que as pessoas não vão aceitar a nossa fé, não vão aceitar o nosso Deus, não vão aceitar até nossos comportamentos, nosso jeito, estilo de ser, de nos reportar às pessoas, de optar pelos nossos gostos pessoais, e isso não deve nos importar. E ele diz, não se preocupe com isso. Assim como fizeram com Jesus, vão fazer com vocês, segue a vida. Porque cada um anda na luz que tem. E nós precisamos ter isso com muita clareza no nosso coração. Para quê? Para não ficar ofendido de graça, para não querer entrar em vãs discussões, para não ficar criando problemas com as pessoas que não têm uma fé igual à nossa, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, não é uma tarefa minha nem sua. Se quiserem nos ouvir, vamos falar, mas se não quiser, Deus te abençoe, segue a vida e vai tudo bem. Então, ele deixa isso muito claro. Quem quer seguir ao Senhor, vem a Ele. Ele diz, vem a mim. É a Ele que as pessoas precisam ser conduzidas para quê? Para que ouça a sua voz e as pratique. Praticar a voz do Senhor quer dizer obedecer. Ouvir, todo mundo ouve. Tem muita gente que frequenta cultos, que frequenta reuniões, frequenta células, frequenta várias comunidades, mas o quanto pratica daquilo que ouve? O quanto obedece àquela voz? Essa é a grande diferencial, porque o fracasso na vida de muitas pessoas é essa. Acham bonita a palavra, está tudo muito interessante, mas o quanto isso transforma você? Cada palavra ministrada no livro de Deus, da Bíblia Sagrada, ela vem para um processo de transformação. As deformidades do meu caráter, as coisas erradas que eu penso, ele vai transformando, ele vai nos moldando numa nova pessoa. Agora, se eu só absorvo aquela palavra e não acontece nenhum processo de mudança na nossa vida, nada aconteceu. E é importante saber disso, porque estou ignorando a voz de Deus. Se eu ignoro a voz do Senhor, aí sim nós precisamos parar para pensar qual é a voz que eu estou ouvindo. Eu ouvi uma palavra de Joyce Meyer e ela falava muito sobre isso, que hoje nós estamos ouvindo tantas vozes, estamos ouvindo tantas coisas ruins, nos expomos a tantos filmes de terror, a tantas coisas trágicas, exposições, até mesmo em reportagens, que nós estamos ficando emocionalmente insensíveis. Essas coisas não nos atingem mais. Ver coisas trágicas não move nosso coração em compaixão com o próximo. Cada um segue a sua vida. E não é isso. Se nós temos o amor de Jesus no nosso coração, precisamos sim olhar para o próximo com compaixão, com misericórdia, com desejo de ajudar, de estender a mão, de transformar, de mudar a vida daquela pessoa e não passar e deixar, foi escolha dele, está tudo certo, é assim mesmo. Não, não é assim. Corações insensíveis, esses corações que não querem saber de Deus, que não querem mais se aproximar do Senhor, nem do próximo, porque nós estamos nos expondo a muitas outras coisas que nós estamos vendo pela internet e por aí afora, e isso está nos endurecendo o coração, cauteriza a nossa mente para que a gente reduza a nossa sensibilidade para não ouvir mais a voz de Deus, que é o mais importante aqui. Porque o que é importante? Saber que voz eu estou ouvindo. Se eu não quero ouvir a voz de Deus, eu estou ouvindo outras vozes. O que essas vozes estão me dizendo? Elas me aproximam deles ou elas me afastam dele? Essas vozes trabalham comigo e traz relatórios positivos para mim ou está trazendo coisas trágicas? Uma exposição a uma notícia ruim, ela leva horas dentro de nós para ser processada e tirar aquilo, porque ela traz uma consequência emocional ao nosso corpo, e isso é fato. Dá insônia, dá tensão nervosa, dá irritação, dá medo, dá uma série de outras emoções que não são dissolvidas assim rapidamente, demoram horas dentro da nossa mente, da nossa alma para ser processada e sair de dentro de nós. Isso é uma tragédia, porque as nossas emoções estão ficando muito endurecidas, como se fosse uma carcaça que nos enrijecesse para não ter essas emoções com outras pessoas, não ter relacionamentos amigáveis, nossos corações completamente endurecidos. Por isso a pergunta que eu quero fazer para você esta manhã, quem você está ouvindo? Eu sei lá quem eu estou ouvindo. Eu vou lhe dar uma dica como você descobre isso. As suas ações. As suas ações vão dizer exatamente quem é o seu Senhor.
Como assim? Porque quando nós praticamos alguma coisa, nós estamos praticando algo que agrada a alguém. Se você quer agradar a Deus, se você ama Deus, você vai praticar as coisas de Deus. A pureza, a verdade, né, o amor. Mas se você não pratica isso, você pratica o engano, a mentira, o prazer, a orgia, você já disse quem é o teu Senhor. Está tudo muito claro. Aquilo que eu faço é a voz que eu ouço. Se eu gosto do prazer, se eu gosto da orgia, se eu gosto da bebida, eu já estou dizendo o diabo é o meu Senhor. Eu faço a vontade dele, sim. Lúcifer foi quem dirigiu ao prazer. E ele não tem nenhum trabalho para fazer isso. Desde que ele foi retirado dos céus, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão de Lúcifer? Eu vou formar o meu reino e os meus súditos. E ele fez. Você acha que ele teve trabalho de fazer isso? Não. Ele simplesmente investiu no seu prazer. Viu qual era o seu prazer? Qual era a coisa que te agradava? E ele financiou o seu prazer. E facilmente as pessoas foram se aproximando e foram fazendo a vontade dele, sem nem perceber que foram sutilmente induzidos a seguir a sua orientação. Só que essa onda dos prazeres o afastou de Deus e não o deixou ouvir mais a voz de Deus. E aí é que está a sutileza do engano. Nesse versículo 43 que nós lemos, ele diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Então está muito claro. Se eu sou uma árvore boa, os meus frutos vão dizer que tipo de árvore eu sou. Se eu sou uma árvore má, a minha árvore também vai dizer que tipo de pessoa que eu sou. Então aquilo que você faz, aquilo que te dá prazer, ele está dizendo quem é teu pai. É um confronto muito desagradável, mas ele precisa ser feito. Sabe por quê? Nós somos enganados achando que está tudo certo, eu não faço nada de errado, eu não mato, eu não roubo, eu não faço, aconteço. Não, não é isso. É quem você está ouvindo. Quem está te dando comandos para dirigir a sua vida. Ele está mostrando como você age. As suas ações estão induzidas a fazer tudo que contraria a vontade de Deus. Estar em alguns lugares, falar com algumas pessoas, fazer determinadas coisas, estão dizendo quem é seu pai. É Deus ou é Lúcifer? Quem te dá comandos é Deus ou é Lúcifer? Ele vai te induzindo o tempo inteiro. Por isso que ele diz no verso 47, pelas tuas ações eu vos mostrarei a quem é semelhante. É muito ruim você chegar num ponto desse para você pensar, poxa, eu nem tinha parado para pensar nisso. Mas pare para pensar. Que voz que você está ouvindo? Quando você para ouvir esse tipo de palavra, ele está mostrando a quem eu sou semelhante. Vou te dar outra dica. A mentira está na tua boca todos os dias? O engano está na tua boca todos os dias? O pecado bate na tua porta todos os dias? O seu pai é Lúcifer. Agora, se a verdade está aí na sua boca todos os dias, a pureza, a santidade, o amor, o desejo de ajudar o próximo, a compaixão, a misericórdia, o amor à palavra, o amor à igreja do Senhor Jesus, o amor às pessoas, você é filho de Deus, você tem Deus como o seu pai. E aí eles nos mostram quem nós somos semelhantes. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que quando Deus terminou de construir toda a sua obra, ele olhou para o homem que ele fez, a sua imagem e a sua semelhança. Então, com quem eu tenho que parecer? Com quem me fez. Quem nos formou, quem fez o homem foi Deus. E ele teve uma preocupação, eu vou fazer você igual a mim, a minha imagem e a minha semelhança. E isso foi para que ninguém tivesse dúvida da sua origem. Você não veio do oco, você não veio do nada, você veio da essência de Deus. Ele mesmo construiu a nossa vida. E aí, uma vida transformada por esse Senhor, ele tem uma identificação. O DNA de Deus está dentro de nós. Podemos dizer com convicção, eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. E isso garante você uma certeza, queridos, onde eu estou edificando a minha casa. Se eu sou filha de Deus, eu preciso saber como e onde eu estou edificando a minha casa. Que casa? O meu casamento, o meu chamado, a minha profissão, as minhas finanças, o que eu estou fazendo com a minha vida como um todo, eu estou caminhando num alicerce firme ou ele está na superficialidade? Ele tem fundamentos, ele tem princípios, ele tem onde eu me apoiar, que é a rocha, que é Jesus, ou ele está só em cima da terra?
E isso mostra para mim, para você, a origem nossa. Se eu tenho uma preocupação com fundamentos, se eu tenho preocupação com princípios, eu tenho preocupação com o meu futuro. Porque eu não vou construir uma casa para ela vir para o chão. Eu quero algo que vai me levar para a eternidade, algo que vai ser consolidado. Por isso que quando Deus ele concluiu essa obra, ele viu que tudo que ele fez era muito bom. Ele te fez muito bom. Você é o melhor de Deus. Você é a peça mais preciosa do que tudo que ele criou nessa terra. O ser humano foi aquilo que Deus fez com maior amor. E por isso o ser humano é o mais agredido hoje, tanto quanto a natureza. Ele já fez um monte de bagaceira na natureza e agora ele quer fazer no homem, acabar com o homem. Por quê? É a forma de atingir o seu Criador, porque ele tem orgulho daquilo que ele fez, da perfeição como ele fez a mim e a você, imagem e semelhante de Cristo. Se nós somos o melhor de Deus, presta atenção nisso, não podemos permitir que outro senhor frustrado nos tire de Deus. Para quê? Para nos manter no cativeiro do fracasso. Se ele não consegue te fazer uma pessoa feliz, ele não pode entrar na nossa história para nos destruir. Não podemos permitir esse acesso fácil para destruir aquilo que Deus fez de melhor na nossa vida. E essa construção, queridos, é o que nos leva a ter essa firmeza em Deus. Essa firmeza, ela não leva a nossa casa a desabar por qualquer coisa. Deixa eu te falar uma coisa, obedecer a Deus é construir uma vida diferente e é construir sobre um alicerce bem forte e bem sólido. Quando que você vai saber se isso está forte e está sólido? Na hora da crise. Às vezes nós achamos que construir a nossa casa e não nos preocupar com os fundamentos é porque está tudo bem. Enquanto a vida está tudo bem, ela não vai ter mexidas, não vai ter perigos, não tem vendavais, não tem grandes sopros, não tem maremotos, não tem coisas assim. Não tem como você testar se está tudo certo. Mas na hora que vem os problemas, na hora que vem a dificuldade, os ventos fortes, as ondas do mar, aí sim vem a prova da nossa casa. Essa casa está firme? Essa casa está sólida? É a hora de testar os alicerces. Teve um problema no casamento, é hora de testar os alicerces. Se ele tem bases sólidas, esse problema que gerou não vai trazer grandes prejuízos, não vai trazer uma separação, não vai trazer uma agressão física, não vai haver esse bate-boca de palavras chulas, de ofensivas. Não, ele tem princípios onde se respeita o outro, onde se honra o outro, onde aprende a humildade, onde aprende o perdão, onde aprende a reconciliação, porque esses são princípios bíblicos. Ali tem alicerce. Agora, se não tem alicerce, criou um BO dentro de casa, pou. Aí separa, a casa desabou, destruiu tudo. Casamentos que são hoje tão rasos, que duram tão poucos meses e já se acabaram. E essa é a preocupação, porque as pessoas estão construindo casas sem alicerces. Estão simplesmente se juntando numa cama e acham que isso é casamento. Não é. Não tem aliança, não tem compromisso, não tem responsabilidade, não ensina mais os filhos princípios, não ensina obediência e estamos passando por uma fase extremamente difícil dentro das famílias, porque hoje os meninos pequenos estão mandando nos pais, os meninos pequenos estão gritando com os pais, os meninos pequenos estão dizendo para os pais o que fazer. Queridos, esses são valores invertidos, nós não podemos tirar os princípios que o Senhor colocou. A Bíblia diz em Provérbios, não remova os marcos antigos. Se já existem os marcos que o Senhor determinou como princípios para a família, eles não podem ser removidos pelo homem. Quem remove? O outro Senhor, que nós estamos ouvindo a voz, que não é Deus. Ele quer fazer tudo para que você pare de ouvir Deus, não guarde esses princípios, remova esses marcos, a sua casa seja destruída, seu casamento seja acabado, seus filhos sejam dispersos pela sociedade para viver como errantes na rua. E isso é muito triste, porque as pessoas constroem casas sem alicerces, talvez por influência, talvez por evitar um trabalho árduo de fazer um trabalho de base muito mais sólido, muito mais profundo, ou até mesmo porque está à margem da praia, é um lugar melhor do que está nas montanhas, ou talvez porque o círculo social está todo ali, por status, seja qual for o motivo. Prepare o alicerce da sua casa.
Não escolha lugares vulneráveis aonde você não vai poder ficar. Os frutos, eles determinam exatamente o que eu sou, o que você é. Pare para pensar um pouquinho. Que tipo de frutos é você? Que tipo de frutos você produz? São frutos bons? Porque se são frutos bons, outras pessoas vão ser agregadas. Outras pessoas vão querer comer desse fruto, ou seja, vão querer te ouvir, vão querer ser teu amigo, vão querer frequentar a sua casa, vão querer estar ouvindo o que você tem de Deus. Agora, se não, vai viver isolado, porque ninguém suporta viver com pessoas assim que produzem frutos maus. São frutos que trazem azia, que trazem mal-estar a outras pessoas. Deus não quer que você pare de ouvir a sua voz para ouvir a voz do homem. São vozes confusas, perturbadoras, que tiram a tua estabilidade emocional, que traz transtornos à tua casa. É muito importante entender isso, que as tempestades vão chegar para todos. A nuvem não fica só em cima da cabeça de um. Todos nós enfrentamos tempestades. Todos nós enfrentamos problemas graves. Como enfrentamos esses problemas é a grande diferença. Porque o príncipe da paz, quando ele vem, ele traz essa paz. E essa paz vem para dentro, não é aqui fora. Aqui fora pode estar acontecendo muita coisa. Mas quem ouve a voz de Deus, ele está em paz. Quem ouve a voz de Deus está tranquilo. Tem uma certeza. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle de nada. Nunca. Ele sabe o tempo exato de agir, ele sabe a hora certa de entrar, ele sabe quem mexer na hora certa. E nós, às vezes, que somos muito ansiosos, queremos passar na frente de Deus, acha que Deus está demorando, não, Deus não me escuta, não, Deus está ocupado. Não, querido. Ele é o guarda de Israel que não dorme, ele está atento todos os dias ao clamor de todos que o buscam. Ele está atento ao clamor do seu coração. A sua luta, ele está ouvindo, ele está vendo. Agora ele está querendo saber como você vai sair dessa. Porque se nós deixamos de ouvir Deus para ouvir outro Senhor, o que esse outro Senhor está dizendo para você? Larga esse homem, larga essa mulher, deixa esses meninos, deixa não sei o quê. Essa voz não é de Deus não, querido. Para de dar ouvidos a essa vozinha e lute pela sua aliança. Lute pelo seu casamento. Deixe que Deus traga a voz da paz para dentro de você, para que seja restaurada a sua casa. A árvore boa, ela produz bons frutos. Ah, mas eu não tenho essa árvore boa. Eu ainda não ouvi a voz de Deus. A Bíblia diz, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, é parar para você ouvir. Como que eu ouço a voz de Deus? Você agora está ouvindo. Você parou aí, com certeza, para me ouvir. Senão você não estaria do outro lado dessa tela. Você ouve Deus pela Bíblia, você ouve Deus por uma música, você ouve Deus até pela natureza, pelo que você vê. Deus deixou sinais diversos, porque Ele tem multiformas de se manifestar para nós. Ele não é quadradinho, não é tudo do mesmo jeito. Cada manhã Ele tem uma maneira nova para atingir nosso coração, para falar a cada um de nós. Por isso, queridos, nós não podemos ter um alicerce se nós não temos uma visão boa. Todos aqueles que não têm alicerces na sua vida, pelo contrário, não têm visão. E se não têm visão, não sabem para onde vão. Pelo contrário, vão lamentar muito. Vão lamentar muito por ser pessoas que andam sem propósitos, que não sabem para onde vão. Todos que andam com o Senhor têm um destino. Sai com um destino, o Senhor vai me conduzir ao lugar que Ele tem para a minha vida. E quando Ele me leva, Ele sabe o meu jeito de ser, sabe o que eu vou fazer. Ele já planta um sonho dentro de nós para que ele cresça, ele se expanda e ele comece a nos conduzir a passos largos para nos trazer realização. Isso é importante. Não viva por viver, viva por um sonho, viva por um propósito, viva por uma razão. Eu tenho uma razão de existir. Eu tenho o Senhor Jesus na minha vida e Ele me plantou nesse lugar para falar do reino de Deus. Essa é a razão da minha vida. E onde Ele mandar, eu vou fazer a mesma coisa. Não importa qual é a profissão que eu tenha, não importa onde eu vou desenvolver os meus dons, mas o foco principal é propagar esse reino e ajudar vidas a conhecer essa voz, ouvir e obedecer essa voz. Por isso, deixa eu lhe falar outra coisa importante. Que frutos você
está produzindo? Dá uma paradinha aí para pensar. Quais são os teus frutos hoje? Frutos de alegria ou você está desgostoso consigo mesmo? Está frustrado porque não consegue fazer o que você quer fazer? Onde você está ou como você vive não é o que você realmente quer. Você pode mudar esses frutos. Toda semente plantada, ela só vai dar fruto naquela estação. Você não gostou? Muda a semente. É fácil. Muda a semente. Pare de plantar essa semente de maldade que vai só gerar frutos para essa segunda voz. Plante a semente que vai te fazer construir uma árvore boa, com base em Jesus, com raízes sólidas, que vai fortalecer a sua vida. A segunda pergunta que eu quero te fazer: com quem você se parece? Eu pareço com meu pai, eu pareço com a minha mãe. Isso é gaiatice, presta atenção. Você precisa parecer com aquele que fala com você. Quem é o Deus que fala com você? Você precisa se parecer com ele. Se hoje você se parece muito com Lúcifer, está na hora de mudar, porque ele não está te levando para o caminho da eternidade com Deus, está levando para a eternidade da morte. E isso é importante. Olhe para ele, olhe para Jesus. Busca o Senhor, eu quero me parecer com o Senhor. Eu quero me parecer com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é consolidado, aquilo que é sólido. E a última pergunta: quais são as razões para você ouvir e não obedecer? Que motivo você tem para ouvir a voz de Deus e não querer obedecer essa voz? Não tenho nenhum, então por que não obedece? Porque parece ser tão difícil servir a Deus e tão fácil servir aos prazeres. Essa é uma pergunta que você tem que refletir por um tempo maior. Se não tem problema de obediência a Deus, pare de obedecer Satanás. Pare de obedecer os prazeres, separa a sua vida para o Senhor. Toda árvore boa, ela produz bons frutos. Mude a sua semente e comece a fazer uma produção diferenciada. Não, eu quero produzir bons frutos para Deus. Essas respostas, ela vai dizer para você com clareza quem é seu pai. Eu quero que você saia desse momento da TV aqui, depois desse programa, com uma resposta. Quem é meu pai de verdade? E eu não estou falando do seu pai biológico. Você entendeu a palavra que eu trouxe até aqui. Quem é o seu pai? É Deus ou é Lúcifer? Esse que você está obedecendo é o seu pai. Hoje Jesus te chama para que você seja seu filho. E a todos que ele chama, ele garante uma vida nova, uma vida transformada, porque ele preparou um mundo novo para que você pudesse viver com ele, muito diferente do que você vive. Não quero ir para a igreja. Não fale do que você não conhece. Eu não estou chamando você para uma igreja, eu estou chamando para você para ter um pai que vai te ouvir, um pai que vai te acolher, exatamente como ele fez com aquele pródigo que ficou errante e fez um monte de bobagem, porque foi seguir outra voz, foi seguir outro pai, e lá na frente, quando ele quebrou todo, ele entendeu: eu vou voltar para a casa do meu pai. Aqueles estão sentados na mesa, quantos lá estão comendo do seu pão, e eu estou aqui comendo bolotas de porco. Talvez essa seja a condição, mas na casa do pai tem uma mesa preparada para você, e ele está lá de braços abertos, esperando você voltar, para lhe dar aquele abraço, colocar um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés e levar para sua casa fazer uma grande festa. Esse é pai que perdoa, que não joga no seu rosto o desperdício, os seus anos que você desperdiçou nos prazeres. Ele está lhe prometendo que ele vai lhe dar prazeres muito melhores do que você conquistou até aqui. Pode ter certeza. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que essa seja a sua decisão de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Até o próximo programa. Deus abençoe.